Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar me assistindo ou me escutando aqui no podcast. Esse é o episódio 586 aqui no LideraCast. E eu quero começar agradecendo a 118 pessoas que fizeram uma avaliação do LideraCast lá no Spotify. Caramba, 118 pessoas com uma média de 4,9 de 5. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Você que me acompanha aqui no podcast, gosta do podcast e ainda não fez a avaliação, faz a avaliação, te custa pouco pra caramba, quase nada, é 2 ou 3 segundos. E com a tua avaliação, quanto mais avaliações eu tiver, mais longe essa minha mensagem o Spotify manda. E mais pessoas eu vou conseguir impactar, como eu estou te impactando, eu já te impactei. Então, muito obrigado. Não sei se você sabe, você pode, lá no Spotify, fazer comentários sobre os episódios. Muito interessante, é um feature mais ou menos novo do Spotify. Então, você concorda comigo, discorda de mim, quer dar um exemplo, quer dar uma outra perspectiva? Me ajuda a enriquecer esse conteúdo e vamos trocar ideias lá no Spotify. Eu quero bater um papo com você hoje sobre liderança. Sobre alguns sinais de uma liderança limitada. Então, primeiro, eu quero começar com um pano de fundo sobre a importância da liderança na retenção de talentos, que é fundamental. Você que ocupa uma posição de liderança, você é uma peça-chave para atrair e reter os melhores profissionais. E são os melhores profissionais que vão realmente fazer a diferença nos nossos resultados, nas nossas equipes, na nossa capacidade de encantar os clientes, na nossa capacidade de melhorar os nossos processos, na nossa capacidade de inovar, né? Então, a liderança é fundamental. E depois, mais na segunda metade do episódio, a gente vai falar sobre alguns sinais que eu enxergo, que vão demonstrar para você que pode ser que você precise trabalhar um pouco na tua liderança, para que você possa impactar mais, para que você possa ter os melhores resultados com a tua equipe. Então vamos lá. Criar um ambiente de confiança é alguma coisa super importante, que é uma responsabilidade de quem está na liderança e tem um impacto grande na retenção de talentos, né? Quando nós temos uma relação de confiança com as nossas equipes, as pessoas se sentem abertas, se sentem motivadas a dar sua opinião, a se expressar, a levantar a mão e desafiar o status quo, a eventualmente discordar aqui e ali. Essa questão da confiança é muitíssimo importante, né? Quando eu não tenho confiança, de repente eu fico quieto. Eu tenho uma ideia interessante, mas eu prefiro não falar, porque eu não sei se eu vou ser julgado, eu não sei se eu vou ser ridicularizado, sabe? Eu não sei se eu vou ser acolhido na minha mensagem. Quando eu não tenho confiança, de repente eu estou vendo que aquele plano tem um ponto de atenção importante, tem um ponto cego importante, mas eu escolho não falar nada. Portanto, a confiança é fundamental e você, líder, o ambiente que você cria é determinante para que você possa construir essa confiança na tua equipe. Sem confiança, você vai ter menos engajamento, menos colaboração, menos cooperação, menos comprometimento. E no final das contas, você vai ser avaliado ou avaliada, né, pelo teu resultado mais o resultado da tua equipe. Se você não é capaz de construir esses laços de confiança, realmente, você dificilmente vai ter as pessoas querendo te dar o melhor que elas têm. Isso é super importante. Um outro aspecto relevante da liderança que tem muito a ver com a retenção de talentos é o tal do reconhecimento e a valorização pelo trabalho. Como é que você tem feito isso? O reconhecimento é alguma coisa super importante, que conecta as pessoas, que traz muita interação, que traz muita... Quando você já foi reconhecido ou reconhecida, como é que você se sentiu? A gente sente até um calor no peito, não é verdade? É assim como as suas pessoas se sentem quando você os reconhece, né? Portanto, reconhecer um trabalho bem feito, reconhecer o esforço das pessoas é super importante para que elas continuem, é o tal do reforço positivo. Se a pessoa se esforçou e você reconhece, a pessoa se esforça novamente para ser reconhecida de novo e isso se torna um círculo vistoso, um círculo virtuoso para você com a tua equipe, né? A questão de valorizar o trabalho também é super importante. Cada pessoa é uma pecinha do quebra-cabeça. E sem uma das pecinhas do quebra-cabeça, o quebra-cabeça não fica pronto, né? Então precisamos de todas as peças. A peça central é importante, mas as da beirada também são importantes. Portanto, comece a avaliar com carinho qual é a capacidade de entrega de cada pessoa da tua equipe. Porque se essa pessoa entregou o que ela podia, já merece ser valorizada, já merece ser reconhecida. Isso é super importante, né? Um terceiro ponto aqui é desenvolver as pessoas.
uma grande responsabilidade de quem está na liderança e uma ferramenta bárbara para atrair as pessoas, né? A verdade é que eu te diria que poucos líderes, talvez, não sei se isso é uma boa forma de dizer, mas certamente não todos os líderes e as líderes têm essa preocupação com desenvolver as equipes. Se você constrói isso dentro de você e genuinamente você se preocupa, você orienta, você procura salientar pontos de melhoria para as pessoas da tua equipe, você se torna um líder ou uma líder que os outros querem trabalhar com você. Nós vivemos um mundo com muitas pressões, com muitas demandas e com muitas possibilidades de caminho profissional para todos nós. Muito até vindo da tecnologia e da maneira como a gente trabalha hoje em dia. Acredita, a maioria das pessoas tem um desafio grande para desenhar caminhos e perspectivas de carreira para si. Se você é um líder ou uma líder que consegue sentar com essas pessoas e dar a tua visão, contribuir, de alguma forma, orientar para que essas pessoas possam o melhor possível, pelo menos ter uma perspectiva um pouco mais clara do que elas têm à disposição delas no futuro, isso vai fazer uma grande diferença. Isso vai tornar você um líder ou uma líder disputada. As pessoas vão querer trabalhar com você, já que você vai ter um comportamento, de certa forma, até raro no mercado, né? Um outro ponto importante é um líder que dá um suporte para as pessoas. A gente vive num mundo com muita transformação. Portanto, a incerteza é a nossa única certeza, é a incerteza. Com isso, dentro das pessoas tem muito medo, tem muita insegurança, tem muita decepção, tem muita frustração, tem muitas coisas ali. Quando você, na posição de líder, oferece um apoio para essas pessoas, oferece pelo menos uma escutativa, vamos dizer, para pelo menos compreender o que essas pessoas estão sentindo, como elas estão se sentindo, o que estão sentindo, de que maneira elas estão percebendo essas mudanças todas, de que maneira elas estão percebendo essas demandas que estão vindo, de que maneira elas estão se colocando no meio disso tudo e compreendendo o papel que elas têm nesse todo. Puxa vida, isso diminui muito a ansiedade das pessoas. Isso diminui muito a ansiedade, diminui muito o estresse que está dentro das pessoas. Isso pode tornar, junto com o desenvolver as pessoas, pode trazer autoconfiança para dentro delas, pode trazer automotivação para dentro delas. E você vai se tornar um imã que atrai as melhores pessoas da empresa para as tuas equipes. Isso vai fazer uma grande diferença para você e para os seus resultados, né? Então, nesse começo do episódio, eu trouxe um pano de fundo da importância da liderança na retenção de talentos. E só com os nossos talentos a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer, com mais segurança, com mais velocidade, né? Agora, eu quero trazer aqui para a tua consciência, líder, alguns comportamentos que são super indesejáveis. Alguns sinais que eventualmente você pode estar demonstrando aí, que mostra que você precisa lapidar a tua liderança, que mostra que você tem aí alguns pontos de aprendizagem, umas oportunidades de aprendizagem aí, para que você se torne um líder ainda melhor, uma líder ainda melhor. Um primeiro ponto é o tal do micromanagement. É você querer fazer um microgerenciamento da tua equipe. Isso aí é a morte, ok? A morte. Especialmente para os talentos. Tem pessoas que querem um cuidado mais próximo, uma liderança mais próxima, um direcionamento mais próximo. Tem outras pessoas que estão confortáveis com um direcionamento um pouco menos próximo. Esse é um primeiro ponto para você avaliar, né? E às vezes umas pessoas que estão mais no começo da carreira, têm menos ferramentas, talvez tá ali mais próximo para apoiar essas pessoas. Agora, a verdade é o seguinte: permita que essas pessoas executem as tarefas como elas acharem que devem fazer, apoiando-se nos pontos fortes que elas têm. Então, perfeito, preciso dessa análise de mercado. Preciso de uma análise interessante sobre o mercado de, por exemplo, fundição de ferro fundido nodular, sob esse nível de produto. Deixe essas pessoas trabalharem. Diga exatamente o que você quer, diga exatamente para quando você quer.
e dê a liberdade para que as pessoas voem, para que as pessoas façam essa análise que você pediu. Para de microgerenciar, para de dizer, olha, vai naquele site, pega aquele relatório, faça assim, faça assado, o layout faça assim e não sei o quê. Dá uma certa liberdade para as pessoas te apresentarem. É justamente desafiando as pessoas é que a gente vai conseguir avaliar, de fato, quem pode entregar, é a gente poder avaliar a capacidade das pessoas, a capacidade de entrega, a capacidade de até te surpreender. Se você é uma pessoa que microgerencia, você não permite que as suas pessoas te surpreendam com alguma coisa que você nem esperava. Porque você microgerencia, você está sempre ali, você está sempre querendo saber cada detalhe, você está sempre querendo definir cada passo da tarefa. Isso detona você como líder. Se você microgerencia, você entrega menos. A tua produtividade é menor porque você está preocupado ou preocupada microgerenciando todo mundo. Imagina alguém que tem uma equipe com 10 pessoas e você quer microgerenciar todo mundo. Você quase não faz o seu trabalho, né? Porque você ter 10 pessoas para microgerenciar, caramba, é bastante trampo que você vai ter que ter, orientando todo mundo nos mínimos detalhes, né? Coisas que as pessoas poderiam fazer. Então, fica atento nisso aqui, porque as equipes que têm um líder que microgerencia são pessoas mais desmotivadas, são pessoas mais desconectadas, são pessoas pouco comprometidas. Porque se você está microgerenciando, eu não preciso fazer nada. Eu faço o que você manda e acabou. Você vai ter um bando de pau mandado atrás de você. E não é isso que a gente quer. Não é com uma equipe de paus mandados que você vai conseguir se diferenciar, que você vai conseguir inovar, que você vai conseguir melhorar os seus processos e que você vai conseguir ter os melhores resultados. Portanto, microgerenciamento, sai fora, né? Não permita que isso te domine. Uma outra questão mega relevante na liderança é não escutar as suas equipes. Sempre que você escolhe não escutar as suas equipes, você está passando uma mensagem subliminar para eles e elas. Eu não confio em vocês. A opinião de vocês não é importante para mim. E isso é péssimo. Péssimo para a confiança, que nós já falamos, péssimo para a construção de relacionamento, péssimo para a inovação, né? Nesse mundo caótico que a gente vive, praticamente ninguém consegue ter uma visão total da realidade. Cada um de nós tem a nossa visão da realidade, que é definida pelo nosso mapa de mundo. A nossa equipe, a opinião da nossa equipe, a perspectiva da nossa equipe é super importante para nos trazer outros pontos que podem ser cegos na nossa análise. É através da perspectiva das nossas equipes que nós vamos conseguir complementar, rechear, ampliar o nosso entendimento da realidade. Na medida em que você escolhe não escutá-los e não escutá-las, você está se privando desses insights maravilhosos. Eu falo para os meus alunos do MBA da FIA, eu falo para os meus mentorados e mentoradas na minha jornada de desenvolvimento de soft skills, meu programa de mentoria de liderança, né? A gente nunca sabe quando virá uma pérola. Mas se você não escuta as pessoas, pode ser que tenha vindo uma pérola e você não pescou. E às vezes poderia ser uma pérola negra, alguma coisa relevante, importante, uma perspectiva de mercado importante, alguma coisa de inovação interessante, uma questão da concorrência interessante. E você escolheu não escutar. Portanto, a escutativa é uma coisa super importante. Lembra momentos na tua carreira em que você estava conversando com alguém e a pessoa não estava nem aí para você? Como é que você se sentiu? A tua equipe se sente igualzinho quando eles vêm conversar com você e você não dá a menor pelota, você não os escuta ativamente. Portanto, lembra disso. Pratique a escutativa. Isso vai te conectar com as pessoas e isso vai potencializar muito os resultados de todos à sua volta. Um outro ponto importante é não ter uma visão clara de futuro, não ter uma estratégia clara para chegar lá. É responsabilidade de quem está na liderança oferecer para a equipe uma visão clara de futuro, para onde nós estamos indo, para onde o nosso departamento, a nossa célula de trabalho está indo, né? Normalmente você vem lá do topo da organização um direcionamento estratégico macro. E isso vem sendo cascateado. Se eu, por exemplo, sou um cara de vendas, eu vou ter que olhar para aquele planejamento estratégico macro e entender, opa, na parte de vendas, quais ações nós vamos implementar para contribuir com aquele planejamento estratégico. Se eu sou alguém de operações, opa, eu vou ter que sentar com a minha equipe e ver, opa,
que ações aqui na parte de operações, na parte de produtividade, na parte de eficiência da mão de obra, eficiência da matéria-prima, seja aquisição, seja na logística, etc., que ações a gente vai poder implementar para contribuir para que a empresa chegue naqueles objetivos, percebe? Se eu sou alguém do financeiro, opa, como é que eu vou avisar, como é que eu vou aqui no meu escopo de atuação, avaliar questões de fluxo de caixa, avaliar questões de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, investimento do dinheiro, eu vou avaliar melhor os nossos investimentos em CAPEX, em OPEX, de que maneira nós vamos na controladoria preparar os melhores relatórios, o mais completos possíveis para que os tomadores de decisão estejam melhor preparados para decidir, de maneira que nós possamos preparar a organização para chegar naqueles objetivos que foram definidos lá no topo da organização. Portanto, ter uma visão muito clara para que você possa trazer todos da tua equipe para o mesmo barco, trazer todos para a mesma página, para que todos estejam na mesma energia, compreendendo bem o que se espera de cada um, compreendendo bem de que maneira o trabalho de cada um está conectado com o todo. Sempre que você puder fazer isso, você está trazendo motivação, você está trazendo engajamento, você está trazendo cooperação, você está trazendo comprometimento para a tua equipe. Portanto, cabe a você pegar essa estratégia macro e cascatear para o seu departamento, para a sua célula de trabalho, né? E ter essa visão inspiradora de futuro e pelo menos ter uma possibilidade de caminho para chegar lá. Isso cabe a você, né? Então, eu sempre sento com as minhas equipes, eu tenho sempre uma ou duas ideias na cabeça. Eu vou escutar todo mundo, porque essas pessoas também têm ideias e eu quero escutar todos. Eu quero a contribuição de todos. Eu quero que todos tenham a certeza de que eles são partícipes daquele plano. Eu não quero definir um plano e empurrar top igual a down de maneira nenhuma. Isso aí detona o comprometimento, né? Pensa que a empresa é como um barco viking. Cada colaborador está segurando num remo daqueles. Para que as pessoas remem com afinco, remem com força, com determinação, caminhem aquela milha a mais, as pessoas precisam compreender exatamente o que se espera delas e perceber de que maneira a contribuição que elas estão dando está conectada com o todo. Cabe a você, líder, ter essa visão inspiradora de futuro e definir essa estratégia de como nós vamos chegar lá. Isso vai ser super importante, né? Se você não está fazendo isso, bota as barbas de molho e começa a ver de que maneira você vai poder fazer. E você vai perceber que os resultados da sua equipe vão ser catapultados, vão ser multiplicados. Um outro ponto que vai demonstrar que a tua liderança precisa ser lapidada é não conseguir dar um feedback construtivo. E isso é particularmente importante se a tua equipe for mais jovem. Se você tiver uma equipe dessa geração Z, que são pessoas aí que estão no começo dos 20 anos, né? Vamos dizer de 20 a 25 anos mais ou menos, né? Esses jovens, essas jovens, precisam de um direcionamento mais próximo. Eles precisam de um feedback mais constante, né? Do que pessoas que já estão mais nos 40 e tantos, né? Então, de certa maneira, é importante que você seja capaz de oferecer um feedback construtivo. Esse termo moderno, essa reunião one-on-one, reunião de duas pessoas, você com o teu líder ou a tua líder, né? Que hoje é chamada de 1x1, né? Você está numa reunião dessa, aquele liderado que está ali com você, aquela liderada, primeiro, eles esperam que você tenha se preparado para aquele momento, né? Se você chega voando e sem nem ter avaliado o que você vai falar com a pessoa, primeiro você já começou queimando teu filme, né? Porque fica claro que você não se preparou. E quando você não se prepara para um momento como esse, você está dizendo para a pessoa, você não é importante. Eu não me preparei, eu não estou nem aí para você, eu não estou preocupado com o teu desenvolvimento, eu não estou preparado com argumentos e exemplos para te dar um feedback mais construtivo possível, né? Portanto, a tua preparação é fundamental. E o como você vai falar. Uma coisa é o que eu vou dizer. Outra coisa é o como eu vou dizer. Normalmente o que pega não é o que pega é o como. Se você reflete bem o como eu vou passar aquela informação, de que maneira eu vou dar aquele feedback, quais exemplos eu vou usar para ilustrar o que eu estou dizendo, veja só o que acontece. Você pode dar um feedback negativo para a pessoa não está indo bem, ela não está atingindo as expectativas, e ela sair da tua sala energizada, motivada, interessada em melhorar. Do outro lado, você pode estar dando um feedback positivo, a pessoa está indo bem, ela está contribuindo, ela está fazendo o que se espera dela. E ela sair da tua sala desmotivada, desempoderada, desenergizada. Você percebe? Só depende de você. Portanto,
Prepare esses momentos de feedback cuidadosamente. Presta atenção nas pessoas da tua equipe, eles e elas esperam isso de você, essa é tua responsabilidade. O líder, essa é parte do pacote. Não adianta você querer ter o salário do líder, ter os benefícios do líder, ter o status do líder, ter a autonomia do líder, a responsabilidade do líder e não fazer o que precisa ser feito. Esse é um ponto que precisa ser feito. E quanto mais júnior for a tua equipe, mais importante vai ser esse feedback contínuo, ok? Um outro ponto que você reflita aí, que pode estar te dando um indicativo de que você precisa lapidar a tua liderança, é tomada de decisão. Inclusive ontem à noite, eu terminei mais uma turma no MBA da FIA, da minha matéria, que é tomada de decisão e influência, minha 6ª turma lá na FIA. Muito, muito legal. Então, tem pessoas que não tomam decisões. Tem líderes que têm um desafio para decidir, para formar aquela opinião e tomar a decisão. Por N restrições, né? N questões aí. Mas se você é uma pessoa que tem um desafio para tomar decisões, reflete se você está no lugar certo. Reflete se você está na cadeira que você gostaria de estar, que você está mais confortável em estar. Porque tomar decisões é parte da responsabilidade de quem está na liderança, né? Obviamente que um supervisor vai ter um escopo de atuação, portanto ele vai tomar certas decisões. O gerente já tem um escopo mais amplo, vai tomar outras decisões. E o diretor vai ter um escopo ainda mais amplo e vai tomar outras decisões e assim por diante. Agora, você que é um líder de uma célula de produção, você está no começo da tua jornada como líder, tem decisões que você precisa tomar. Tem decisões com relação à tua equipe, tem decisões com relação ao teu processo, tem decisões com relação à melhoria, tem decisões com relação à produtividade, eficiência, qualidade, scrap, sucateamento, né? Que cabem a você. Portanto, é muito importante que você se torne uma pessoa confortável para decidir, uma pessoa que esteja confortável tomando decisões, porque essa pista aí é tua, de certa forma é tua, né? Você pode, claro, recorrer ao teu líder para se orientar, para se aconselhar, para tomar a melhor decisão, perfeito. Você pode conversar com a tua equipe para levantar dados, para formar a tua opinião e aí decidir, perfeito. Mas tem pessoas que a bola está pingando na área e a pessoa não chuta. Se é o teu caso, fica atento, fica atenta, para que você possa construir a melhor relação com o teu time, para você passar aquela autoridade, aquela credibilidade que você gostaria. Todo mundo à tua volta está percebendo que você está empurrando a decisão com a barriga. Todo mundo está se ligando. Não tem como você esconder. Especialmente se for uma equipe pequena, né? Que está todo mundo na mesma sala, vamos dizer. Está todo mundo vendo que a batata está assando e você está ali marcando passo, né? E você está marcando passo por N problemas, ou N porquês você está marcando passo. Mas o fato é, se esse porquê for uma falta de confiança na sua tomada de decisão, isso vai ficar muito claro para as pessoas. E isso vai, de certa maneira, manchar a tua imagem de líder. Isso vai fazer com que as pessoas admirem você menos. E quando isso acontece, certamente menos pessoas estarão interessadas em trabalhar na tua equipe. Mais desafios você vai ter para atrair e reter os talentos com você, né? Isso é super importante. E um último ponto que eu quero trazer para você aqui nesse conteúdo, um conteúdo que nós estamos falando sobre sinais de uma liderança limitada, é a falta de empatia e inteligência emocional. A empatia tem a ver com eu me colocar no lugar da outra pessoa, eu ser capaz de enxergar o mundo sob a perspectiva da outra pessoa. Sempre que eu não for empático, eu vou estar detonando a minha capacidade de construir relacionamentos. Eu vou estar detonando a minha capacidade de construir laços de confiança com a equipe, né? A empatia significa que alguém senta para conversar comigo, ou seja, a pessoa cometeu um erro. A empatia vai conseguir me ajudar a administrar aquela situação, né? E encarar todos que encarem esse erro como uma oportunidade de aprendizagem, né? É claro que se esse erro está sendo cometido já várias vezes, temos que sentar e bater um papo. Pode ser uma questão de processo, pode ser uma questão de conduta aí, né? Errar várias vezes o mesmo erro é mega desaconselhável. Agora, nesse mundo acelerado, em constante transformação que a gente vive, o erro é parte do jogo, né? A empatia vai te ajudar a jogar uma água na fervura,
a que todos tenham a segurança psicológica para, primeiro, levantar a mão quando tiver um erro, porque se a segurança psicológica é baixa, a pessoa pode ter errado e fica com medo de falar. E quando você, líder, toma consciência do que está acontecendo, o negócio já pode ter escalado para um nível, de repente, que tomou uma proporção muito maior do que poderia, né? Então, como é que é você no quesito empatia? Como é que você no quesito empatia, num dia tranquilo, numa terça-feira tranquila, sem problemas e relativamente tranquila, ou numa terça-feira que o bicho está pegando, a pressão está enorme, você tem N demandas urgentes. Nesse momento mais estressante, de mais ansiedade, como é que você consegue se manter empático, se manter empática? Como é que você consegue chegar numa reunião de feedback e trazer a tua empatia para o bate-papo? Você escutar ativamente a outra pessoa. Você dá o tempo necessário para que outra pessoa se coloque. Quando você trouxer um exemplo, de que maneira você vai ilustrar aquilo para que a pessoa perceba que a crítica não é contra ela, e sim contra o comportamento? A empatia vai te ajudar nisso tudo. E a inteligência emocional, que na minha visão é das competências mais importantes. Das mais importantes, né? Mais importantes no sentido de as emoções que estão vibrando dentro de nós têm um impacto direto nos nossos resultados. Portanto, se eu tenho baixa inteligência emocional, eu tenho baixa compreensão do que está vibrando dentro de mim. Portanto, essas emoções que estão vibrando de mim, que eu nem entendo direito quais são, elas estão me levando a ter comportamentos, a ter hábitos que de repente não são os melhores para que eu tire o máximo daquele engajamento profissional. Se eu estou numa reunião e de repente eu estou defendendo a minha ideia e as outras pessoas não estão comprando a minha ideia está meio sendo questionada, sendo criticada, talvez sendo atacada, a inteligência emocional vai me ajudar a compreender o que está dentro de mim e de que maneira eu vou conseguir administrar, gerenciar essas emoções, de maneira a que naquela reunião eu tire ou me aproxime da forma melhor do objetivo que eu tinha, né? Então, isso é super importante. Muitas vezes a gente estoura, a gente perde a estribeira, como os antigos diziam, né? Quando isso acontece, essa falta de inteligência emocional acaba nos levando a não ter os melhores resultados. E quando a gente acaba, às vezes, sendo mal educado, às vezes se colocando mal, respondendo rispidamente, porque as emoções estão dentro de mim, eu não estou entendendo que emoções são essas e elas acabam me trazendo comportamentos que são mega desaconselháveis. Ninguém é obrigado a aturar um chefe que fica dando esporro, que é uma pessoa que se comunica grosseiramente, com pouca educação, com pouca polidez. Ninguém atura mais isso aí nesse século XXI, né? Essas pessoas, na primeira oportunidade que tiverem, tchau, vão embora. E vão embora por tua causa, líder. Às vezes não é por causa da empresa, não é por causa do salário, não é por causa dos benefícios. É por tua causa que as pessoas vão deixar. Portanto, trabalhar na tua inteligência emocional é fundamental. Com os meus clientes, na minha mentoria de liderança e soft skills, eu trabalho muito empatia, trabalho muito inteligência emocional, trabalho muito comunicação, trabalho muito construção de relacionamento, trabalho muito construção de confiança. Por confiança do líder com a equipe e também a autoconfiança, porque esses são pontos fundamentais. Não adianta você ser uma fera em termos de competências técnicas. Se essas competências comportamentais te faltam, dificilmente você vai conseguir conectar a tua equipe, amalgamar a tua equipe, fazer com que todos estejam dispostos a te dar o melhor que eles têm para dar. E com isso, você praticamente não vai conseguir tirar o extraordinário de pessoas comuns. Você não vai conseguir, com a tua equipe, ter os melhores resultados que você poderia ter. Esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Trouxe um pano de fundo, a importância da liderança na retenção de talentos e trouxe outros elementos para que você avalie a tua liderança e você possa julgar, você possa medir de que maneira pode ser que você esteja sendo um líder limitado, uma líder limitada, que você possa olhar com carinho para esses pontos que nós acabamos de falar: construção de confiança, reconhecimento e valorização, desenvolvimento das pessoas, a questão do suporte, apoio para as pessoas, a questão da tomada de decisão e a questão da empatia e da inteligência emocional. Se você melhorar nesses pontos, acredita, ninguém te segura. E você, com a tua equipe, com esses pontos aqui bem desenvolvidos, caramba, vocês vão se tornar uma equipe imparável, que vai sistematicamente
atingir os objetivos e atingir mais do que os objetivos. Você vai over-deliver, né? Você vai entregar mais do que está se esperando de você. E certamente isso vai contribuindo para a sua carreira e para a maneira como você vai significando o sucesso e a realização à sua volta. Eu espero que esse papo tenha sido legal. Se você concorda comigo, vem aqui no Spotify, faz um comentário. Concordo com isso, discordo daquilo, acho que tem um outro ponto, uma outra perspectiva. Assim você me ajuda a enriquecer esse conteúdo e impactar ainda mais pessoas. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.